Canadá, um país bem popular no mundo todo, onde já foi berço de muitos famosos e que pode ser uma caixa de surpresas para quem deseja morar no país. E hoje vamos aprofundar na vida canadense e descobrir o motivo de ser tão atrativo para se morar, além de saber detalhe por detalhe de como é viver nesse vasto país. Então, se você tem interesse de saber mais sobre o Canadá, fique aqui comigo, pois vou te mostrar toda a verdade que você precisa saber e, por fim, conferir se vale a pena morar nesse país. Antes, peço que deixe seu like e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro dos assuntos milionários que rolam pelo mundo. Onde fica o Canadá e como é a vida no país? O Canadá é um país localizado no norte do continente americano, que tem como vizinho os Estados Unidos ao sul e ao norte. É o segundo país mais extenso do mundo, com quase 10 milhões de quilômetros quadrados de área. A economia do Canadá é uma das mais avançadas do mundo, fundamentada em setores como serviços, indústria, comércio, agricultura e energia. A moeda oficial é o dólar canadense, que equivale a cerca de R$4. O Canadá é um país próspero, com um elevado índice de desenvolvimento humano e uma baixa incidência de pobreza. Consequentemente, se torna muito atrativo aos olhos daqueles que buscam uma melhora de condição financeira. A vida no país é caracterizada pela diversidade cultural, pela tolerância, pela segurança e pela qualidade dos serviços públicos. O clima no país muda conforme a região, mas em geral é frio e com neve no inverno e ameno no verão. Mas esses pontos são os mais básicos quando falamos no Canadá, já que por lá há muito mais a ser explorado e aproveitado. Por isso o lugar chama a atenção de novos moradores a cada ano que se passa. Qual o motivo do Canadá ser tão atrativo para se morar? O Canadá é um país que tem muitos atrativos para quem deseja morar nele, como por exemplo o sistema educacional público e gratuito até o ensino médio, e universidades prestigiadas e acessíveis para quem quer fazer graduação ou pós-graduação. No país canadense, o sistema de saúde universal e gratuito é para todos os residentes, que assegura acesso a médicos, hospitais, remédios e tratamentos. Além disso, o Canadá tem uma política de imigração aberta e flexível, que permite a entrada de pessoas qualificadas, estudantes, refugiados e familiares de cidadãos canadenses. Fora isso, o país permite que cidadãos tenham outra nacionalidade, sem perder os direitos e deveres de ser canadense, ou seja, dupla nacionalidade. Por lá também existe a valorização e o respeito de diferentes culturas, religiões, línguas e costumes de seus habitantes. O inglês e o francês são as línguas oficiais, mas há muitas outras faladas, simplesmente pelo fato de existir muitos imigrantes. Além de oferecer tudo isso, o país ainda tem uma natureza incrível, com paisagens de tirar o fôlego, como montanhas, lagos, florestas, praias e cachoeiras. Também tem uma rica fauna e flora, com animais como ursos, alces, lobos e castores. As melhores cidades para se morar no Canadá dependem do perfil e das preferências de cada pessoa, mas algumas das mais populares são Toronto, como a maior e mais cosmopolita cidade do país, com uma grande variedade de atividades culturais, gastronômicas, comerciais e profissionais. É uma cidade vibrante, moderna e multicultural. Já a cidade de Vancouver é a mais bonita e verde do país, com uma vista das espetaculares montanhas e do mar. É uma cidade que combina natureza, lazer e qualidade de vida. Montreal é a maior cidade francófona do país, ou seja, que tem o francês como língua oficial ou dominante, com uma forte influência europeia. É uma cidade que mistura história, arte, gastronomia e diversão. Ottawa é a capital do país, com uma atmosfera tranquila e elegante. É uma cidade que abriga importantes instituições políticas, culturais e educacionais. Por último, mas não menos importantes, temos Calgary, que é a cidade mais jovem e dinâmica do país, com uma economia baseada na indústria petrolífera e que oferece muitas oportunidades de trabalho e lazer. O custo de vida no Canadá varia de acordo com a cidade escolhida, mas em geral é mais alto do que o Brasil. Alguns dos principais gastos são com as moradias, já que o aluguel ou a compra de um imóvel pode custar $1.000 ou $3.000 canadenses por mês, dependendo do tamanho, da localização e da qualidade. A compra de alimentos pode custar entre $300 a $500 canadenses por mês por pessoa, dependendo dos hábitos alimentares e da frequência de comer fora. Já o uso do transporte público pode custar entre $100 a $200 canadenses por mês por pessoa, dependendo da cidade e da distância percorrida. O uso de carro próprio pode custar mais, considerando o preço da gasolina, do seguro e da manutenção. Agora, para quem gosta de lazer, o gasto pode variar muito, dependendo das preferências e do estilo de vida de cada um. Mas, por exemplo, um ingresso de cinema custa cerca de $15 canadenses.
Uma entrada em um museu custa cerca de 20 dólares canadenses e uma refeição em um restaurante custa cerca de 25 dólares canadenses. As pessoas que moram no Canadá vivem com conforto, segurança e tranquilidade. A qualidade de vida no país é uma das mais altas do mundo, considerado aspectos como saúde, educação, renda e liberdade. Os moradores também têm acesso a uma grande variedade de atividades culturais, esportivas, sociais e profissionais. O mercado de trabalho no Canadá é competitivo, mas também oferece muitas oportunidades para quem tem qualificação, experiência e domínio do inglês ou do francês. As moradias no Canadá são geralmente espaçosas, confortáveis e bem equipadas, mas também podem ser caras dependendo da localização e da demanda. O PIB do Canadá é de cerca de 1,7 trilhão de dólares canadenses, o que o coloca entre as 10 maiores economias do mundo. Já o PIB per capita é de cerca de 46 mil dólares canadenses, o que o coloca entre os 20 países mais ricos do mundo. O que é necessário para morar no Canadá? Para morar no Canadá, é necessário ter um visto válido que pode ser de diferentes tipos, dependendo do objetivo e da duração da estadia. Alguns dos principais tipos são o visto de turista, que permite visitar o país por até 6 meses sem poder trabalhar ou estudar. O visto de estudante permite estudar em uma instituição reconhecida pelo governo canadense por até 4 anos, podendo trabalhar até 20 horas por semana durante o período letivo e até 40 horas por semana durante as férias. Já o visto de trabalho permite trabalhar em uma ocupação específica por um período determinado, geralmente entre 1 a 3 anos. Por último, o visto de residente permanente, que permite morar e trabalhar no país indefinidamente, tendo acesso aos mesmos direitos e deveres dos cidadãos canadenses. É necessário cumprir alguns requisitos, como ter experiência profissional qualificada, ter nível adequado de inglês ou francês, ter idade entre 18 a 45 anos, ter boa saúde e não ter antecedentes criminais. Para solicitar o visto para o Canadá, é necessário preencher um formulário online ou em papel, pagar uma taxa que varia entre 100 a 550 dólares canadenses, enviar documentos comprobatórios e fazer uma entrevista ou um exame médico se solicitado. O tempo de processamento do visto depende do tipo e da demanda, mas pode levar entre algumas semanas e alguns meses. O preço de uma passagem do Brasil para o Canadá depende da época do ano, da companhia aérea e da antecedência da compra, mas em média pode custar entre R$ 1.500 a R$ 3.000. Principais pontos negativos de morar no Canadá. Não se engane, o país tem muitas qualidades, mas também tem seus defeitos, e é importante que você saiba quais são eles antes de decidir se mudar para lá. O Canadá é um país muito frio, e isso pode ser um choque para quem vem de lugares mais quentes. O inverno dura quase metade do ano, e as temperaturas podem chegar a menos 40 graus em algumas regiões. Você precisa de roupas adequadas, aquecimento, carro com tração nas 4 rodas e muita disposição para enfrentar a neve e o gelo. Lá também é um país caro, e isso reflete em tudo: aluguel, comida, transporte, saúde, educação, impostos e etc. Você vai precisar de um bom planejamento financeiro para não se endividar e conseguir manter um padrão de vida razoável. O Canadá é um país multicultural, mas isso não significa que seja fácil se integrar à sociedade canadense. Você vai ter que aprender um novo idioma, respeitar as leis e os costumes locais, fazer novos amigos e enfrentar o preconceito e a discriminação que ainda existe por lá. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas da sua cultura e da sua identidade para se tornar um cidadão canadense, e isso é algo que vai precisar ser muito bem pensado. O Canadá tem muitos pontos positivos, como qualidade de vida, a segurança, a educação, a saúde, a natureza, a diversidade, mas também possui seus contras. Então, tudo depende do seu perfil, dos seus objetivos e das suas experiências. Mas e aí, o que achou do Canadá? Acha que vale a pena morar no país? Comenta aí embaixo e me conta. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.